Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Dr. Júlio. Tudo bem para mais esse terceiro episódio do nosso querido podcast? Tudo bem, tudo certo, vamos lá. Temos um assunto bastante instigante para falar hoje, mas antes disso, um recado para quem está nos ouvindo. Se você quer ser nosso anunciante, pode entrar em contato conosco via o nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Entre em contato conosco para ser nosso anunciante e contribuir para este projeto. E também no site temos os dois episódios anteriores já publicados, né, Júlio? Temos os 2 episódios já publicados e o anunciante, além de ser divulgado aqui no podcast, também vai ser divulgado no nosso site. O site de futuramente maior tráfego entre os podcasts feitos entre pessoas que moram em Brasília e Porto Alegre, não é, Júlio? Com certeza, já está quase alcançando, eu acho, provavelmente. Provavelmente já está quase alcançando. Muito bueno. Qual é a nossa pauta hoje? O tema de hoje é instigante, ele é um dos temas que mais nos afloram discussões entre eu e o Paulo e boa parte dos grupos liberais pelo Brasil, que é: a liberdade vai vencer? A liberdade vai dar certo? Essa discussão toda que nós temos sobre buscar a liberdade, isso vai dar certo, doutor Paulo Fux? Esse é o nosso título e essa é a nossa discussão de hoje. Muito bem, eu acho um tema muito interessante, né? E agora é importante a gente fazer um marco. A gente está falando de liberdade no Brasil, de liberdade no mundo, né? Essa é a pergunta também. Eu acho que a gente pode falar Brasil e mundo, tá? Exato, são 2 contextos bastante diferentes, né? Realidades bastante diferentes. Pois é, como os nossos antigos comunistas, né, que diziam que a União Soviética só não deu certo porque ela não dominou o globo inteiro e que para eles, né, o comunismo tinha o único jeito de dar certo seria aplicando no globo inteiro, porque daí não teria para onde fugir, né? Então o Gulag ia ser global. Exatamente. Só que a minha percepção é que a tendência das pessoas, com o passar do tempo, e tem sido nos últimos anos, ao menos vendo no cenário Brasil, como tu abordou no início, no cenário do Brasil, eu acho que a tendência das pessoas é rejeitar a coerção estatal. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais contrárias à presença do Estado no nosso dia a dia. Isso se vê em várias partes, em vários campos de discussão. Qual é a tua percepção? O que tu acha? Tu acha que as pessoas tendem a rejeitar mais a coerção estatal ou não? Eu acho que como é que é o óbvio ululante, né? A coisa mais óbvia para qualquer pessoa no Brasil, e eu entendo por que não enxergam, mas eu também não enxergava, é que o governo está metido em tudo, né? Basicamente a nossa vida inteira tem a mão podre do Estado manejando em algum lugar, né? Seja através de impostos escorchantes, seja através da regulação de toda e qualquer atividade econômica, seja agora talvez com o governo Bolsonaro, que nem eu falei no outro podcast, né? Na área civil, na área íntima, mais a mão do Estado entrar aí também. Mas a minha dúvida é, eu acho que as pessoas não, elas perceberam que, olha, o Estado realmente tá metido em tudo, tá ruim, parcialmente. Elas notaram que o PT usou o Estado de uma maneira que elas não gostaram muito. A corrupção, os desmandos, Ótimo ponto. E daí a minha dúvida é se isso vai ser carregado para outros partidos políticos quando eles tomarem o poder. Seja Bolsonaro ou companhia, qualquer um. A minha dúvida é se as pessoas entenderam isso. Eu acho que não. Eu acho que elas entenderam parcialmente. Elas começaram a enxergar que o Brasil
todo tá todo regulado, né? E eu acho que isso afetou a percepção delas, mas eu acho que elas não entenderam ainda que não basta trocar o sociopata no poder, né? Tem que tirar o cargo dele, não pode ter aquele trono lá. Quando tiver o trono, existe ameaça à nossa liberdade. Tu não acha? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eles têm. Eu acho que boa parte vê uma esperança no Bolsonaro para fazer algo que não foi feito pelo Lula. Na verdade, não é tirar a força do PT, é tirar a força do governo, é só botar alguém lá que faça o que deve ser feito. E essa Isso. porcaria do que deve ser feito nunca se define muito bem o que quer. Mas eles não querem, eles não são contra o trono, eles são que o trono Uhum. seja dirigido de uma forma diferente. Porém, a Isso. minha esperança Hum. é em outra coisa. É assim, são em pequenos gestos que ocorrem no dia a dia que está fazendo o Estado se tornar obsoleto, tá? Uhum. Há vários pontos que o Estado se mete na nossa vida está se tornando obsoleto, seja com Bolsonaro ou seja com PT, pouco importa. Exemplo, Perfeito. tá? Vide Uber, por exemplo. Jamais se discutiu sobre a existência ou não de taxistas, ou de regras ou não para a existência de taxistas. Porém, pré-Uber, pré-tecnologia de smartphone, tudo que nós tínhamos era de ter uma entidade de carros para transportar pessoas apenas com uma instituição estatal fazendo isso. Porém, apareceu uma outra solução que tornou o Estado obsoleto. Qualquer regra É, que vise táxi hoje ela não tem mais lógica. O Uber já substituiu essa regra. E existem outras coisas do dia a dia que estão tornando o Estado obsoleto. Essa é a minha visão eu para alguns pontos. não, eu acho que tá certo, mas isso entra no nosso último tópico da discussão de hoje, utopia e distopia, ao meu ver, tá? Porque eu acho que eu concordo contigo e eu acho que esse é o grande risco também, é o Estado para justamente ter que cortar essas inovações tecnológicas que podem torná-lo obsoleto de vez, ele passar a regular a internet, tá? Mas eu queria voltar a um ponto anterior que Manda, era manda. para a gente abrir esse tópico, né? O que é liberdade, Júlio? O que é liberdade? O que é liberdade, eu acredito, na minha percepção, e eu acho que dentre a literatura que eu já li é a que mais embasa, é o ponto onde a minha propriedade, e a minha propriedade contém também o meu corpo, não é agredida por uma outra pessoa, tá? Sem a minha, não é agredida, então, ou seja, não tem a minha permissão. Basicamente, a liberdade é isso. Não, a minha dúvida aqui eu concordo contigo, é uma questão de propriedade privada, né? Então, tu é dono de si mesmo, tu é dono dos frutos do teu trabalho, tu é dono, inclusive, da possibilidade de vender esses frutos. Enfim, isso tudo é autopropriedade, né? São as consequências da autopropriedade e o teu limite é onde começa a propriedade privada alheia, né? E, ok, mas isso... Tu vê como é complexo isso? É É complexo, é difícil. complexo. É, Porque a minha é, própria explicação, ela tem vários poréns, né? Eu agora e... penso nessa tua explicação, a minha própria explicação tem vários poréns, porque a minha Uhum, liberdade é dentro desse meu contexto. Só dentro uhum, desse meu contexto. Qualquer coisa fora desse contexto, eu preciso de permissão de alguém para fazer qualquer coisa. sim. Fora desse contexto que eu expliquei, dentro disso, a minha liberdade é full. Fora disso, eu não posso fazer nada. Onde começa a tua, termina a minha. Pois é, então tu vê por que nenhum partido liberal não ganha o poder. Vai explicar isso pro eleitor mediano. A Não tem dificuldade que é como. isso. É muito difícil. Tipo, a liberdade é abstrato. Liberdade não é uma coisa que tu possa tocar, que tu possa sentir. É difícil de mensurar a liberdade, inclusive. Entende? Então, por isso que é muito fácil para o eleitor mediano e para as pessoas não entenderem e não defenderem a liberdade, e sim defenderem os resultados da liberdade. As pessoas defendem as consequências da liberdade, mas não Exato. defendem a liberdade. Até porque muitas, inclusive, esse é o grande porém para as pessoas, né? Liberdade inclui ter pessoas fazendo coisas que tu não tolera, não gosta, desde que elas não estejam te afetando, é tu ter que tolerar isso. E muitas pessoas são autoritárias. Elas não querem Exato. que outras pessoas façam. Inclusive, sei lá, a pessoa quer consumir drogas, esse tipo de coisa, ela não quer. Ela não quer que o outro faça. Não afeta em nada a vida dela. Só que ela não quer que Exatamente. possam fazer. Por quê? Porque ela acha errado. Então, uh, esse tipo de problema é consequência direta
da percepção de liberdade das pessoas. E aí que eu acho que é muito difícil a gente defender a liberdade. Por isso que eu sempre falo para um partido político e tal, ele tem que defender, sim, as consequências da liberdade e tentar usar isso como ferramenta de ensino para as pessoas. Mas sinceramente, eu acho praticamente inviável tu botar isso num clipe de um político, né? Eu vou tirar as escolas estatais, porque as escolas estatais são máquinas de doutrinação para as crianças e elas basicamente agora vão ser educadas voluntariamente pelos pais ou pelas escolas privadas que os pais escolherem. Ah, mas então tu quer tirar o Estado da educação, mas e daí Sim. quem é que vai determinar o conteúdo que as crianças vão escolher? Ah, os pais e os colégios. Não, mas os pais dos colégios não sabem, quem sabe é o Estado tem que determinar. E daí eles não veem que para ter uma determinação estatal que vai determinar como é que vai funcionar a educação no país inteiro, basicamente ele está tirando a liberdade de todos os pais que não querem ser ensinados por esse sistema, inclusive Sim. pais ruins que vão ter, sempre vão ter, independentemente de ter ou não uma coerção estatal, uma escola pública, né? Então esse tipo de coisa é tipo é o que se vê o que não se vê do Bastiat, coisa mais velha, um livro mais velho de todos para o liberalismo. Aí. Não é o mais velho, mas é um dos mais significativos. Sim. É o que se enxerga e o que não se enxerga, né? Tu enxerga o que é criança indo para a escola pública e, teoricamente, entre aspas, né, aprendendo alguma coisa. E se tu não tem esse sistema obrigando isso, as pessoas não enxergam que ela pode estar sendo ensinada em casa, pode estar sendo ensinada em escolas privadas, elas enxergam só a ferramenta estatal coercitiva como ensino, como necessário para o ensino dessas crianças. Né? Então, é a ausência dessa coerção que seria a liberdade. Mas vê como é complexo de falar muito isso. Complexo, é muito complexo. Mas assim, uma coisa é complexa a definição da liberdade. Mas uma coisa, na minha percepção, é fácil de explicar, que é a coerção do Estado. O Estado, em si, ele só existe via coerção. Não existe possibilidade do Estado fazer nada a não ser pela coerção. Daí todo mundo define que, ok, vamos aceitar essa coerção. Perfeito. Quer aceitar ser coagido? Perfeito. Mas assim, não tem como tu negar que o Estado só faz coisas via coerção e pior ainda, via sob o monopólio da coerção. Só ele pode coagir dentro daquele território X. Isso tu acha que isso sim é fácil de explicar? É fácil explicar, mas a pergunta sempre é e a alternativa? É a pergunta mais velha de resposta aos liberais, né? Especialmente aos anarquistas. Tá, e quem é que vai construir as estradas? Entendeu? Exatamente. Se não tiver um ente coercitivo, quem é que vai fazer as coisas que ninguém quer fazer, digamos? O que é uma bobagem, né? Porque alguém tem que construir as estradas porque tem demanda para isso. Né? Exatamente. O que não, Tem alguém o que não... disposto a usar é porque tem alguém disposto a construir, provavelmente. Sempre tem, sempre tem, Exatamente. sempre tem. É isso aí. Mas é muito difícil de tu explicar o conceito de liberdade. Agora, voltando ao que tu tinha falado, né? Então, sobre. Será que as pessoas estão tendendo mesmo a rejeitar a coerção estatal? Eu Eu acho acho. que são fases, tá? São Beleza, vamos fases. discordar. Não, acho que são fases. Assim, vou pegar um exemplo, tá? Os Estados Unidos, lá eu acompanhei as campanhas do Ron Paul de 2008 e 2012, especialmente de 2012. De 2008 eu vi depois, né? E o movimento liberal americano, por exemplo, era muito forte, o pessoal estava muito engajado e o Ron Paul fez uma Liberal na campanha. nossa definição, só para. Liberal na nossa definição, não naquela definição, né, maluca que os esquerdistas americanos conseguiram se aduanar da palavra liberal. Mas enfim. Os conservadores entregaram de bandeja para eles. Os conservadores entregam tudo de bandeja. Como diz o Michael Malice, um cara que eu gosto muito, e ele fala que conservadorismo é o progressismo, né, o esquerdismo dirigindo a velocidade da rua. Então eles vão chegar lá também, entendeu? Eles só são mais lentos. E tu pode ver que muitas das pautas da esquerda, globalmente, elas se tornaram pautas mesmo mais conservadoras, entre aspas, né? Porque o conservadorismo em si, ele é o que? Ele é a prudência, ele é a ideia de vamos mais calmo, e só que tu vê que como Aí a eu esquerda... discordo de ti também. Vai lá então. Conservadorismo true, o verdadeiro conservadorismo é rejeitar ideologia. Na minha opinião, a definição de conservadorismo é rejeição de ideologias.
Não há um pensamento que vá guiar a sociedade. Isso é o que eu acredito ser conservadorismo, que é o que Kirk define, né? Russell É, Kirk. sim, mas e o Kirk e o Burke são conhecidos por quantos conservadores, autodeclarados conservadores, né? Quase ninguém. 0,001%. Exato. E sabe por que eu acho disso? E por que, a ideologia mais esquerdista ela acaba se impondo? O Nassim Taleb tem eu não me lembro agora, vou ter que pensar qual que era o livro, mas ele tem um capítulo de um dos livros dele que ele fala que sobre como ideologias, como é que se pode dizer, extremistas, elas se impõem sobre as ausências de ideologias, entende? Então o conservadorismo sofre muito disso. Por quê? Porque como eu concordo contigo que o Kirk, o Burke defendiam era isso, né? Só que por que não é assim que o conservador médio se comporta ou pensa, na minha visão? Porque tu tá sempre respondendo, negando, tentando impedir o outro lado de avançar. Só que tu não tem Uhum. uma alternativa que tu também esteja vendendo. Tu tá vendendo a ausência de algo. E o É. outro tá vendendo algo, entendeu? E vou dar um exemplo religioso, por exemplo. O Islã versus o cristianismo. O Islã exige que as pessoas, se a pessoa é praticante, praticante não, é islâmica, ela vai casar com alguém que não é, essa outra pessoa tem que se converter. Ela não Aham. pode sair do Islã, os filhos delas vão ser do Islã, e assim tu vai sendo o que? Gene recessivo versus dominante, basicamente. Exato. Entende? E eu Sim. acho que é isso que acontece com o conservadorismo de forma geral. Vocês veem nos Estados Unidos, né? O Brasil, o conservadorismo está dando as caras agora aqui, mas o conservadorismo muitas vezes é isso, é negação de outras coisas. Só que como tu tá só negando, não tá apresentando uma alternativa, basicamente as pessoas tendem a migrar para aquilo que apresenta uma solução, mesmo que Faz seja uma muito solução sentido. sofista, mesmo que seja Faz muito sofismo, né? sentido. Sim. É a lógica do próprio Estado, né? A lógica dos nossos políticos, né? Eles sempre estão apresentando alternativas. Eles estão só tentando, Exato. não, eu vou coordenar, eu vou fazer, eu vou gerir, eu contratar, eu vou fazer, eu não vou. É por isso que o político, né, é muito difícil o político ir lá e dizer assim, eu não vou fazer nada. Eu acho que, eu acho que se eu fizer qualquer coisa, vai ser pior. Vai afetar a ordem espontânea da sociedade. Hã? O quê? O quê? Tu tá Quem é que deslegitimando toda essa nossa estrutura aqui com esse teu discurso? Exatamente. Então é contra factual, né? As Exato. pessoas é difícil de enxergar. Então esse é o problema, ao meu ver, do conservadorismo. Mas voltando, então, acho que podemos voltar aí, Júlio, sobre a nossa pauta. O que a gente estava falando é sobre o Estado ser naturalmente coercitivo, né? E isso as pessoas conseguem entender de uma forma mais clara. O Estado ele tem uma coerção que é evidente, ou seja, dentro de um território X, somente aquele ente pode tributar e pode exercer a violência. Ponto. E Uhum. isso é meio que auto-evidente para qualquer pessoa. Todo mundo sabe que só o governo pode obrigar ou proibir alguém de fazer algo dentro de um território, e só o governo pode, dentro dessa regra, ele consegue tirar dinheiro sem tu querer entregar, que é o imposto. Eu Então, discordo. tu acha que não? Tu acha que as pessoas não estão por conta disso? Eu acho que não. Eu acho que é muito complexo. Primeiro, sim, se tu fosse falar com uma pessoa mais para a esquerda, ela vai levantar o ponto do poder econômico, que o poder econômico também pode exercer influência, pode ser coercitivo, né? Então, se tu é um funcionário numa empresa e tu não tu tá ali contratado, a tua posição, tu tá sempre. É mais fácil tu ser demitido do que né, do que talvez tu trocar de emprego, de tu ter uma variabilidade de ofertas maior, entendeu? Para conseguir ter outras alternativas. Esse é um argumento que um esquerdista diz. Olha, a empresa pega aí um caso, tu vai brigar, por exemplo, com uma construtora que te entregou um apartamento com problema, entendeu? A construtora é gigante, ela não. Ela Tu tem poder sozinho. econômico sobre ti e tu não Isso. consegue fazer nada contra ela. Eu acho esse argumento falho, né? Eu acho que o que tu consegue. Eu acho que o poder econômico pode ser um problema. Ele pode ser sim um problema, mas e teoricamente, só que desculpa, o principal problema é o poder político, porque justamente o poder político ele deriva
do monopólio da lei e da justiça, e é que o Estado detém. Então, um exemplo de um argumento muito bom que o Jean Turco postou depois que o Amoedo não foi convidado aí para mais um debate durante o primeiro turno, era o cara tem 400 milhões no banco e ainda assim não consegue exercer influência suficiente para se impor como membro de um debate político, entende? Sensacional. O Jean Turco é sensacional. É sensacional. E a questão, ao meu ver, daí a gente pode discutir. Bom, voltando à discussão que tu estava falando, eu acho que as pessoas não notam, elas não conseguem entender. Elas não conseguem conceber uma realidade onde não vai ter um ente monopolista impondo regras sobre elas. Mas E o eu meu acho. ponto não é esse. O Hum, meu ponto não é esse. ah, Não é se elas conseguem conceber um outro ente. Isso aí é um outro ponto bem muito complexo. Eu hum, acho assim, elas tendo a capacidade de percepção de que o Estado é naturalmente coercitivo, e isso elas conseguem perceber de uma forma simples, na minha percepção, isso já é um grande ponto para tu conseguir conversar sobre a natureza do Estado e no que ele pode se meter. por que que como é que tu consegue mostrar para as pessoas isso? Me dá um exemplo. Sobre o boleto do imposto que ela tem que pagar todo mês. O pequeno empresário que tem que pagar a guia do Simples todo mês, ele sente aquilo de uma forma absurdamente. Aquele funcionário que ele tem que contratar para ser o auxiliar de não sei o que dentro do mercadinho dele, Uhum, ele tem que uhum. pagar 200 impostos e atender dezenas de regras para contratar aquela pessoa e sabe que o coitado do cara precisa daquele dinheiro que ele está gastando, que ele, o empresário, está gastando, só que não vai para a mão do cara, do coitado do cara. O cara recebe meia dúzia daquilo dali. Isso um empresário, qualquer Uhum. empresário pequeno, ele consegue perceber isso. Tá, o Consegue. empresário eu Ele, concordo contigo. tá, mas Agora, quase todo o mundo hoje está funcionário com um não nota. sistema. O funcionário não O nota. funcionário nota. Funcionário nota. Funcionário nota. Hoje ele está Sim, o notando pequeno mais. empresário vê mais, com certeza. Mas o funcionário nota também. Eu acho que ele tá notando mais agora porque, tipo, até com o advento, por exemplo, da MEI e outras coisas que o Estado brasileiro maravilhosamente nos ofereceu, né? As pessoas estão notando que elas conseguem ganhar mais se elas não são contratadas na CLT, né? Mas vai falar isso com uma pessoa média, ela acha que a empresa está explorando ela, cara. Eu, É, eu concordo contigo que dá para mostrar, mas eu acho que a maior parte das pessoas não entende assim. Mas, vamos vendo. Eu acho que é isso, é a curva de aprendizado meio individual, entendeu? eu concordo sobre a curva de aprendizado. Eu acho que nós estamos indo para essa curva de aprendizado que as pessoas estão aprendendo Uhum. da questão estatal, mas eu sou otimista. Assim, comparar esse nosso tempo atual, 2018, versus 10 anos atrás, 2008, as pessoas estão bem mais conscientes e eu não estou dizendo classe média e as pessoas mais engajadas em política. Estou dizendo a pessoa comum sabe que o governo faz mal, sabe que o governo coage ela a fazer coisas que ela não quer, com a ponderação tua do início, que é muito válida. Talvez elas estejam vendo que isso seja só o PT e não o governo. Mas eu É, sou de parte disso, elas estão entendendo que o governo em si é ruim. pois é. Sabe que isso é interessante, né? Porque quando deu o movimento do Ron Paul lá nos Estados Unidos, em 2012 especialmente, explodiu. Ele fazia comícios gigantes, era o segundo ou o terceiro entre os preferidos de análise pós-debate, quando se faziam as pesquisas, né? Aham. E trouxe muita gente para dentro do movimento liberal americano e influenciou globalmente, ao meu ver. E muitos dos jovens idealistas que apoiaram o Ron Paul lá e não se prestaram a ler um livro depois, hoje apoiam o Bernie Sanders, o É Democratic complicado, cara. Socialism. É. O meu grande receio, entende? Porque não é que a gente estava falando lá no início, liberdade é um conceito difícil das pessoas entenderem. É difícil tu entender todos os aspectos de tudo que é influenciado quando tu tem um ente monopolista que está impondo regras sobre ti e decidindo lá em Brasília, ou lá em Washington, ou lá em qualquer capital, né? Decidindo sobre a tua vida. É difícil as pessoas entenderem todos os aspectos que aquilo influencia na sua vida. E é por isso que eu tenho um reloginho interno, né, Júlio? Eu já te comentei mais uma vez que o Vai reloginho lá, interno Marcos. não, é um medidor interno lá que eu fico, né, analisando um chutômetro, basicamente. A gente vai
está caminhando para uma utopia ou para uma distopia como humanidade. E geralmente eu sou um otimista, né? Na minha vida eu sempre fui otimista. Eu acho que eu entendo as razões para ser pessimista, mas é, eu acho que tu só faz uma vida mais sofrida, só vai sofrer mais sendo pessimista, né? Achando que tudo vai dar errado. Embora talvez tu não sofra com os efeitos de um otimismo que estava errado no final das contas. Enfim, é uma moeda, né? Tem dois lados. Sim. Agora, dentro utopia e distopia, né? Então, se a gente está caminhando para uma utopia, a utopia no mundo do Paulo, né? Como é que seria? Seria obviamente um planeta rico, autossustentável, com um clima, né, sob controle, mas sem pobreza, sem sofrimento. Ah, é o que Marx defende, isso aí, não? Mas eu concordo que teve vários autores. O ser humano é falho, né? Então, Sim, com eu certeza. acho que é provavelmente impossível a gente chegar lá, mas né, eu gosto de acreditar que é possível. Por outro lado, eu acho que a humanidade pode também caminhar para uma distopia, né? Então, eu acho hoje 65% utopia e 35% distopia. E a distopia, como é que eu enxergo a distopia? Qual é o caminho para a distopia? Voltando ao que você estava falando antes sobre o Estado se tornar obsoleto, eu acho que os entes, as pessoas que trabalham para o Estado, que operam a máquina do Estado, especialmente entes da Receita Federal, políticos, a inteligência, né, que está lá à volta de Brasília, ou à volta das capitais, eles não querem abrir mão daquele poder. Aquele poder é muito interessante para eles, eles gostam do poder. Os sindicatos taxistas que perderam a briga com o Uber aqui no Brasil, por exemplo, eles não devem ter gostado nem um pouco, só que eles simplesmente não conseguiram impor nacionalmente sua vontade política através de leis coercitivas de Brasília, embora eles tenham tentado, né? Mas nesse caso, os interesses difusos da sociedade foram bem representados tanto pelas empresas como pelos usuários, que fizeram uma campanha forte para impedir que eles passassem leis proibindo, que era a ideia de muito político e muito sindicato taxista, né? Bom, Sim. então, voltando sobre a obsolescência do Estado, é que o Estado não vai querer se tornar obsoleto. As pessoas que operam a máquina e que ganham muito dinheiro operando a máquina não têm interesse que o Estado se torne obsoleto. E daí, eis a grande questão: eles não conseguem proibir aplicativos como Uber e outras coisas que são, enfim, fora do seu controle, porque eles não conseguem regular a internet do jeito que eles querem. E essa é a grande pauta para uma distopia, ao meu ver. Uma internet regulada, no qual os legisladores vão decidir o que passa de conteúdo, o que é aceitável, e se não aceitarem, eles simplesmente cortam o sinal, é uma possibilidade. E aí, por exemplo, a União Europeia adotou políticas bem restritivas de conteúdo, de copyright, agora recentemente. E eu vi, por exemplo, o Jimmy Wales, o fundador da Wikipédia, estava urrando no Twitter contra, entendeu? Dizendo que ia acabar com a Wikipédia na União Europeia, por exemplo. E eles passaram essas regulações. E tá certo que se tu usa uma VPN, tu consegue fugir e tal, mas se os países do mundo decidem acordar, os políticos, né, os reis, né, e nós súditos somos sujeitos a eles, decidem acordar que a internet é uma coisa muito perigosa para estar disponível para essas pessoas todas, e eles conseguem operar esse sistema que daí é um pouco teoria dos jogos, né, é difícil tu conseguir fazer todos os países aceitarem ao mesmo tempo. Esse é o meu grande receio, né? Os paraísos fiscais, que muita gente acha que são um horror e tal, na verdade, paraísos fiscais são tudo de bom. Fugir dos bancos centrais, fugir do governo, né? Obviamente, eu estou dizendo para pessoas que fizeram atividades belas e morais, que geraram emprego, geraram riqueza, mas que não quiseram ficar amarradas a um governo com seu dinheiro, por exemplo, numa Venezuela e quiseram tirar e tiraram antes de acontecer a catástrofe, ou no Brasil da década de 90, que teve a sua poupança, né, tomada pelo Plano Collor, por Sim. exemplo, a coisa mais absurda que eu já vi em termos econômicos, em termos de planos econômicos. Então, paraísos fiscais era um lugar onde as pessoas então levavam dinheiro para fugir da taxação, imposto de renda, para basicamente conseguir preservar seu patrimônio. E o que aconteceu? Levou 30 anos, mas eles conseguiram bloquear os paraísos fiscais, especificamente por causa da Suíça, por exemplo, né, o mais famoso. Né? A Suíça, eu acho que faz uns 2 anos já, ela
os Estados Unidos, através do IRS, né? Como é que é o IRS? Internal Revenue Service. Revenue Service, provavelmente. Coisa bonita, né? Deixa Revenue. eu consultar. É, Revenue Service. mas basicamente então a Receita Federal Americana Internal conseguiu Revenue Service, isso mesmo. é, revenue, receita, né? Revenue, Que coisa, como revenue. se fosse coisa linda, né? Fica parecendo que é outra coisa. Uns bandidos mesmo. Mas aí eles conseguiram coordenar com outras receitas federais de outros vários países e eles fecharam o cerco aos bancos suíços. Disseram assim, ó, bancos, inclusive mandaram uma carta. O IRS mandou uma carta para todos os bancos suíços dizendo, olha, a partir de agora, queremos que vocês digam todas as pessoas todos os americanos que têm contas aí com vocês. E eu quero que vocês informem quanto eles têm, quanto dinheiro eles têm, né? E quando é que eles Sim, colocaram. E se vocês não aceitarem, vocês vão ser cortados para fora do sistema financeiro global. Não vai ter mais dinheiro. Se tu tiver dinheiro na Suíça, tu não vai conseguir tirar o dinheiro da Suíça. Vai ser sim. fechado. Esse banco não vai ter mais acesso ao sistema financeiro global. E daí, o que fizeram os bancos? Mandaram cartinha para todos os seus clientes ao redor do globo, né? Os casos americanos, dizendo: olha, eu recebi uma informação aqui do IRS exigindo que eu entregasse e eu já entreguei vocês. Eu sugiro que tu procure voluntariamente a Receita Federal do seu país e diga quanto dinheiro tu tem fora e pague os tributos indevidos. Né? Para quem não sabe, só existem 2 países do mundo que cobram imposto de renda das pessoas mesmo morando fora, mesmo que elas não estejam produzindo no seu país original. É Estados Unidos, eu não me lembro qual é o segundo país, mas Estados Unidos é um deles. Então, tu pode ser um americano que emigrou lá para a Alemanha faz 30 anos. Se tu quer manter a tua cidadania americana, tu tem que pagar imposto de renda todo ano sobre os teus rendimentos fora dos Estados Unidos. Para os Que Estados Unidos. boa, Que coisa maravilha. linda, né? Então, por isso que muito americano tirava o dinheiro e botava na Suíça, em outros lugares, né? E porque todo mundo, obviamente, tem interesse de manter a cidadania americana. Então, o que aconteceu foi que, com isso, eles conseguiram cercar e hoje talvez exista mais alguma meia dúzia aí de paraísos fiscais, mas os principais caíram. E esse é o cerco que eles podem tentar fazer por um Bitcoin, por exemplo, né? Todos os bancos centrais do mundo conseguirem chegar a um acordo simultâneo e dizer assim, ó, a partir de agora ninguém aceita que exista a transformação da moeda local para Bitcoin e fechem as corretoras de Bitcoin dos seus países, não deixem eles operar, toca todo mundo no mercado negro e vai para cima, não deixa eles funcionarem. A nossa sorte, ou sorte não, na verdade é a questão de incentivos, é que eles não conseguem fazer isso porque são muito incompetentes, porque eles são burocratas estatais, né, Júlio? Se fossem, Exato. se fossem empresários interessados em ganhar dinheiro, isso teria feito mais rapidamente. Mas são um bando de burocrata, eles demoram a conseguir chegar a acordo. Tem países que não querem entrar porque eles ganham dinheiro através das corretoras. Então, tem toda uma política, é difícil deles coordenarem. Por isso que eu acho que é mais provável a gente caminhar para uma utopia do que uma distopia. Mas a minha distopia é um governo global proibindo ou regulando a internet e fechando as portas para pensamento diferente do aceitável. Né? Sobre a distopia, eu acredito sim. Eu acho que quase todos os liberais acreditam que a distopia, a grande distopia que está no furo da fechadura, nos espiando a vida toda, é um governo global. É um governo global que pode surgir e aniquilar ainda mais as individualidades, né? Porque quanto mais distante do indivíduo está o controle sobre a vida dele, maior é a coerção, porque são regras cada vez mais distantes da realidade dele. Perfeito. A dica de livro que eu tenho, que eu li agora há pouco, faz alguns meses que eu terminei de ler. Claro, eu sou católico e tudo mais, esse livro ele tem um viés católico, mas é um livro escrito em 1900 e pouquinho, 1907, ele foi escrito, se chama O Senhor do Mundo, e ele fala de um líder global que surge, porque isso basicamente dentro do cristianismo está dentro do livro de Apocalipse, né? O final dos tempos é o surgimento de um governo global. E isso tem muito a ver com o pensamento liberal também e tudo mais. É muito interessante, cara. Foi escrito por um padre lá em 1907 e ele diz como que vai chegar esse governo global dentro de uma visão cristã, católica. Quem não é católico ponderem esses pontos, mas é interessante. É muito legal.
Boa dica. E é uma distopia interessante, porque geralmente as distopias falam do momento pós-distópico, né? É o pós-apocalíptico. Esse livro ele fala do pré-apocalíptico, como que vai chegar no... E isso, para mim, eu sempre quis ler algo que falasse disso, e esse livro fala. O nome do livro é O Senhor do Mundo, de Robert Benson. É muito bom. Massa. Conselho, quem puder ler. Essa é a dica do nosso terceiro episódio, o episódio 3 do Tapa da Mão Invisível, de leitura. E encaixando com a tua última fala. Perfeito. Vamos continuando, né? Enquanto tivermos voz, a gente vai trabalhando. Mas eu sou um otimista, tá? Para encerrar. Tu também é? Fala por que tu é um otimista. Eu sou um completo otimista. Eu acho que essa visão de um governo global sempre vai ser repelida por lideranças que a gente completamente desconhece. Assim, coisas vão surgir, Deus ex machina, né? Que é aquela teoria grega que surge alguém do nada e muda tudo, assim, né? Como lá no início do século se acreditava que ia faltar comida para todo mundo e surgiu o nitrogênio sintetizado no meio do caminho que ninguém esperava. Surgiu a pílula anticoncepcional também, que é uma coisa que ninguém esperava. Várias coisas aconteceram no meio do caminho que melhorou o mundo, surgiu mais comida, hoje tem mais comida do que se espera. Eu acho que vão surgir coisas completamente fora da casinha. O Trump, embora eu discorde dele em vários pontos, ele está tirando muita força da ONU. E a ONU, para mim, é uma grande ameaça ao mundo liberal, às liberdades individuais. Ele está tirando muita força da ONU, eu não sei por que ele está fazendo isso, eu não sei qual é o interesse dele, não sei se no fim isso vai gerar mais força para a ONU no futuro, não sei o que vai acontecer disso tudo, mas o fato do Trump, um cara completamente fora da casinha, surgir do nada, tirar a força da ONU, para mim, eu fico muito feliz por isso. Essa é a minha percepção otimista. Perfeito. Eu também sou um otimista, eu acredito na capacidade humana de criar, é justamente isso, seres humanos livres criam soluções para problemas de dia a dia. E se o problema do dia a dia for um governo te enchendo o saco, por isso daí também é importante o ser humano ter acesso a armas, né, para poder se defender. Exato. E se defender de um governo autoritário, né? Hoje o que se diz, né? Olha só a Venezuela, que horror. Se as pessoas estivessem armadas, será que eles estariam sofrendo o que estão sofrendo? Eu acho muito improvável. Não é à toa que sempre a primeira coisa que um governo autoritário quer fazer, né, é tirar as armas dos cidadãos comuns para eles não poderem se defender. Mas enfim, eu sou um otimista também. Eu acho que a gente está melhorando. Eu acho que agora a gente tem que ser otimista com o nosso podcast, né, com número crescente de ouvintes. E vamos já nos programar para os próximos. Se quiser ser o nosso anunciante, entre em contato conosco pelo site www.tapadamãoinvisível.com.br e nos ajude com este projeto. Muito bueno. Muito bueno, Dr. Fux. Muito obrigado por esse papo. Foi sensacional. Acho que a gente conseguiu abordar o tema. Acho que as pessoas vão conseguir ter um bom arcabouço para poder continuar nisso, né? Demos bastante dica de leitura, bastante autores citados, né? Então, para não ficarem somente nesse nosso papo aqui, as pessoas conseguem se aprofundar mais. Perfeito. Uma ótima noite para ti, Júlio. Um abraço. Uma ótima noite para ti também. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.